Hoje eu vou falar sobre as diferenças entre uma corretora japonesa e uma corretora americana para você comprar ativos aqui dos Estados Unidos. Tudo bem, família? Tudo bem, amigos? Estou fazendo mais um vídeo para vocês, para incentivar vocês a investirem em ações. Eu quero muito que todos pensem, reflitam e comecem a fazer isso para garantir um futuro. Quero todo mundo rico no futuro, que a gente possa desfrutar de rendimentos para poder ter uma vida melhor. Então, vou falar para vocês um pouquinho como é investir a partir de uma corretora japonesa e a partir de uma corretora americana. Hoje eu vou tentar fazer uma dinâmica diferente. Eu sempre estou tentando trazer coisas novas, novas apresentações, que esses primeiros vídeos é como se fosse um teste. Então eu vou tentando fazer coisas diferentes para ver qual que fica melhor, qual que fica mais fácil de vocês entenderem. Então aqui hoje meio que vou tentar desenhar aqui, vamos ver se vai ficar legal e depois vocês me falam. Também queria agradecer o pessoal que está assistindo e que comentam, que me falam o que acha, que me falam as dúvidas, coisas que gostariam de saber. Um dos motivos de eu estar fazendo essa, essa coisa, essa comparação, é que me perguntaram, como que eu faço, qual que é melhor, né, numa corretora japonesa ou numa corretora americana. Então eu vou tentar explicar as diferenças. Do lado esquerdo são as corretoras americanas, são as corretoras japonesas e do lado direito a corretora americana. Eu escolhi duas corretoras, que é a SBI e a Rakuten, que são as mais famosas, e no caso da americana, a Interactive Brokers, que é uma corretora muito famosa e que aceita estrangeiros que moram no exterior, tá? Deixa eu só beber água aqui. Bom, no caso da corretora japonesa, existe um programa do governo que chama NISA. Esse programa é um programa de incentivo para que as pessoas façam investimentos para poder garantir um futuro melhor. Então, ela tem isenção de impostos. Esse seria um ponto muito bom para quem quer, né, começar a investir. Você imagina, você vai estar investindo e tudo que você investir, você não vai pagar imposto sobre os seus lucros, né? Então, vou colocar aqui, NISA, isenção de impostos. Acho que dá para deixar maior. Ó, dá para ver, né? O segundo lado bom de você investir numa corretora japonesa é que além de você poder comprar os ativos americanos, você também pode comprar os ativos japoneses. Pode comprar ativos americanos, japoneses e de outros países, tá? É limitado, não é para todos os países que é possível, mas dá para você comprar de vários países. Eles exibem uma lista de onde você pode comprar. Só que tem uma desvantagem de uma corretora japonesa para brasileiros ou estrangeiros em geral que pretende ir embora do Japão num período curto. Então, se você quer ir embora daqui 3 anos, daqui 5 anos, por exemplo, existe uma desvantagem, que no caso assim, quando você vai embora do Japão, você faz a sua declaração, né, de saída fiscal, ou seja, que você não mora mais aí, que você não paga mais impostos, você tem que fechar todas as suas contas, você tem que fechar a conta do banco, você tem que cancelar cartão de crédito, você tem que fechar a conta na corretora. E para você fechar a conta na corretora, ou você tem que vender tudo que você comprou, todas essas conquistas, porque dá trabalho você comprar, você ficar observando, ver qual que é melhor, qual que não está dando lucro. Então, isso é uma coisa que, como se você estivesse plantando alguma coisa. Você vai ter que se desfazer de tudo quando você for embora. Ou você transfere. Você pode transferir para uma outra corretora. Só que para você transferir, existe uma certa burocracia e existe um valor a ser pago, sabe? Então, às vezes dá um pouco de dor de cabeça. Se você já está pensando em se mudar, eu acho que vale mais a americana. Então, um ponto que não compensa você
abrir numa corretora japonesa é essa. É planos em curto espaço de tempo. Morar em outro país. Essa é uma grande desvantagem, porque se você construir uma carteira que esteja lá te dando bons lucros, bons rendimentos, você ter que se desfazer de tudo e começar numa outra corretora, vai te dar trabalho. Então é desvantajoso. Existe também as taxas. Existem dois tipos de taxas que você tem que pagar quando você compra ações dos Estados Unidos. Existe uma taxa da transação para você comprar as ações, né, os ativos, existe uma taxa de troca de câmbio. Então, a taxa, essas duas taxas numa corretora japonesa é mais cara do que numa corretora americana. Então, no caso, as taxas de corretagem, taxas de câmbio mais altas que a corretora americana. Se você estiver dentro, tá, desse sistema NISA, eles têm alguns planos que está dando isenção atualmente, mas não são todos os ativos que você vai comprar que você vai ter essa isenção, tá? Mas normalmente, se não tiver participando desse programa ou se deixar de ter, porque não tinha antes, pelo que eu pesquisei, você vai ter que pagar uma taxa de corretagem, que é a taxa da compra desse ativo, e também a taxa de câmbio, sendo que numa corretora americana você paga mais barato. Agora vamos para falar um pouquinho da corretora americana. No caso da corretora americana, quais são as vantagens de você investir? Em primeiro lugar, uma coisa que eu achei super interessante, eu acho que para muita gente vai ser legal. Eles têm a interface em português. Se você abrir uma conta na Interactive Brokers, o site vai estar em português. Vê, deixa eu mostrar para vocês. Antes de falar mais sobre a corretora, eu vou mostrar as corretoras, ok? Eu vou até entrar um pouco além. Essa daqui é a Interactive Brokers, o site da Interactive Brokers. Para você abrir a conta, você mexer aqui, comprar e vender, tudo que você puder fazer, originalmente é inglês, porque é uma corretora americana. Mas se você vier aqui no cantinho, você tem opção em português. Então, para quem tem uma certa dificuldade, aqui você mexer tudo em português vai ser muito mais fácil. Claro que no suporte, quando você for precisar do suporte, conversar com a corretora, você pode escrever em português, eles têm o suporte em português, mas não vai ser tão eficiente como se você estivesse escrevendo em inglês. Mas eles têm o suporte em português também. Eu acho super legal você abrir uma conta numa corretora americana que te dá aqui, ó, acesso a tudo em português. Então, fica muito mais fácil de entender, tem muita informação, não é só comprar aqui. Tem muitas informações e vai estar tudo em português. Acho super legal. Eu ainda não fiz a conta nessa corretora. Quando eu comecei a investir, eu não sabia que existia uma corretora que tinha essa interface em português e acabei abrindo uma conta numa outra corretora que só tem em inglês. Mas eu pretendo em breve começar a fazer investimentos. Eu vou abrir uma conta muito em breve nessa corretora porque eu gostei muito dessa opção. Se você for numa corretora japonesa, só vai ter em Nihongo, tá? Não tem em inglês. Uma coisa ou outra, talvez você vai encontrar em inglês, mas pelo que eu pesquisei aqui, inclusive é uma norma, não tem em outras línguas, porque a corretora ela é feita para quem fala e entende, para não ter problema das pessoas fazerem, por exemplo, investimentos errados, coisas erradas. Eu acho que até uma norma do governo não ter as informações em outra língua, em ter a plataforma toda em japonês. Eu não estou 100% seguro, mas eu pesquisei e vi que não tem corretoras japonesa em outras línguas. Esse daqui é a SBI, que é bem famosa, ó, tipo, eles têm aqui informações sobre a Nisa,
Tem muito, eu acho que todo mundo já ouviu em algum lugar escrito isso. Talvez não sabia o que era, mas eu tenho quase certeza. Se você vai no banco do correio, se você vai no banco normal, sempre tem essa, como é que fala? Essa publicidade, né? E aqui é o Rakuten, que a Rakuten também é muito famosa na questão do site para você fazer compras, para ter cartão de crédito. Eu tenho cartão de crédito do Rakuten, mas também tem a parte da corretora, que é essa aqui, ó. Sempre vai estar tudo em japonês, não vai ter nada em inglês. Claro, você pode vir e colocar lá para fazer né, o famoso Google Translator que vai mudar para você. Você vai conseguir. Só que aquela coisa, por mais que o tradutor faça uma tradução, nunca vai estar 100%, né? E às vezes eu não posso dizer que vai acontecer, mas muitas vezes, quando eu tentei entrar em sites, colocava para traduzir e tentava concluir uma compra, tentava concluir alguma coisa assim que precisava do próximo passo, sempre quando eu deixava traduzido e apertava, dava erro. Então acabava que não funcionava tão bem. Funciona para você traduzir e ler as informações, mas na hora que você estiver fazendo os steps das compras, talvez você não consiga, porque muitas vezes quando eu morava no Japão e coloquei para traduzir e ia fazendo essas coisas, não dava certo. O que que eu tinha que fazer? Cada vez que eu clicava para o próximo passo, eu tinha que fazer o print da tela, jogar o print da tela no Google Tradutor para ele traduzir para mim. Porque se eu deixava para traduzir o site automaticamente, eu não conseguia chegar até o final da conclusão de uma compra. Isso é uma coisa que acontecia muito. Eu ainda não tentei fazer, eu não abri uma conta numa corretora japonesa, mas em breve eu pretendo abrir e eu vou fazer esse teste para ver se realmente vai dar certo ou não vai dar certo. Mas é uma experiência que eu tive em outros sites que eu acredito que vai acontecer também. Tem uma outra corretora que eu queria falar, que é a Venue. A Venue é uma corretora americana, mas que ela tem, como que fala? Eu acho que uma filial lá no Brasil. Por exemplo, existe uma outra opção que se você já está com planos de ir para o Brasil, se você tem dinheiro no Brasil, se você faz algum tipo de transação lá no Brasil, e se você paga imposto de renda no Brasil, você pode abrir uma conta pela Venue. É muito mais fácil, porque se você já está com planos de ir para o Brasil e você abre a conta nessa corretora, então ela é praticamente como se você estivesse morando lá no Brasil. Porque você vai ter que colocar o seu CPF, se você tiver, e se você não tiver, eu acho que você não consegue. Eu acredito que todo mundo que abre conta na Venue tem que usar o documento que é o CPF, aí você coloca o seu endereço do Brasil, é como se você estivesse morando lá. A hora que você fizer o seu cadastro, tem que colocar os seus dados como se você fosse um residente do Brasil. Só que na hora de você declarar imposto de renda, você tem que fazer a declaração de imposto de renda lá no Brasil. No caso, se você fizer numa japonesa ou você fizer na americana, você pode fazer no Japão. No caso da japonesa, eu não vou entrar em detalhes, vou passar uma informação superficial, mas se você fizer numa corretora japonesa, você não vai, dependendo da forma lá que você escolhe, você não precisa pagar os impostos, porque na hora que você faz, a compra e vende e tem os ganhos, ele fica retido na fonte. Então a própria corretora já retém os impostos que devem ser pagos, tá? Deixa eu voltar onde que eu estava explicando. Onde estava? Aqui. A Interactive Brokers. Então, acho que uma coisa super legal de você fazer uma conta nessa corretora tem a interface em português. Você vai conseguir fazer as suas transações mais fácil, compreender de uma forma mais fácil, porque já está em português. Você não vai precisar traduzir, já está em português. Outra coisa, no caso, são as taxas. As taxas de corretagem, taxa de câmbio, são mais baratas que a japonesa, tá? Vou escrever aqui, taxas mais baratas. Claro, se você tiver no programa NISA, você vai ter certas isenções, né? Muitas coisas que você não vai pagar. Só que se você não tiver, ou se essa promoção deixar de existir, você vai ter que pagar as taxas e as taxas vão ser mais caras. Outra coisa que é muito boa,
Se você abrir a conta na corretora americana e você deixar de morar no Japão e se mudar para o Brasil, você somente faz a mudança de endereço. Você pode mudar de país sem precisar fechar a conta na corretora, tá? Então, uma outra super vantagem é, mesmo mudando de país, não precisa encerrar a conta. Esse é o que eu acho muito mais importante, porque eu, pelo menos eu, se eu abrir uma conta numa corretora, começar a comprar os ativos, ele está gerando lucro, está valorizando, e eu ter que fechar tudo para começar de novo, eu vou ficar bem desanimado, bem triste. Então, esse daqui eu acho que é um ponto muito importante para quem pretende ir embora em pouco tempo, tá? Eu acho que essas são as informações básicas que eu tinha para poder passar para vocês. Eu posso trazer depois mais informações, mas eu acho que pelo menos dá para você ter uma ideia. É referente que me perguntaram, como que eu faço para mandar dinheiro para essa corretora? Tanto as corretoras japonesas como as corretoras americanas, você tem que fazer uma transferência bancária. Claro, se você está no Japão, é muito mais fácil você fazer uma transferência bancária para uma corretora japonesa. Mas eu verifiquei, pesquisei, a Interactive Brokers tem uma filial aí no Japão, né? Um escritório, não sei qual é o tamanho, quais são as proporções, mas se você abrir a conta na corretora americana, o sistema vai ser igual. Você vai fazer um Furikome, né? Você vai fazer uma transferência bancária, você vai pagar um Tessurio normal de transferência bancária dentro do Japão, que mais ou menos acho que custa 210 ienes, alguma coisa assim. Pelo menos que quando eu fazia pelo correio, eu pagava acho que 210 para fazer uma transferência bancária. Então você vai fazer um depósito. Toda vez que você quiser mandar dinheiro para dentro da corretora, né, para você ter dinheiro disponível para comprar ações, você vai pegar e fazer um depósito em ienes mesmo. Você vai lá no banco e faz um Furikome, paga esse Tessurio e o dinheiro vai estar lá dentro da corretora. Aí, a partir desse dinheiro que vai estar em ienes, você vai transformar ele em dólares. Porque dentro da Interactive Brokers, você não tem só a opção de fazer investimentos nos Estados Unidos, você pode fazer investimentos em outros países. Ele te dá opções de fazer investimentos em outros países. Então, você pode trocar para outras moedas. Então, basicamente, tanto na corretora japonesa quanto na corretora americana, você vai fazer um furicome, você vai fazer um depósito da sua conta bancária para a conta bancária da corretora. Outra coisa que é bom lembrar, assim, por exemplo, suponhamos que a minha mãe abra a conta na corretora. Eu não posso fazer um furicome, eu não posso fazer uma transferência bancária da minha conta para a conta dela. É só possível fazer uma transferência bancária da conta da pessoa que tem a conta na corretora. Então, se a minha mãe abrir a conta, minha mãe tem que fazer uma transferência da conta dela para a corretora na conta dela. Eu não posso fazer para terceiros, entendeu? Nunca pode ser uma terceira pessoa fazendo para uma outra pessoa. Isso não é permitido nem na corretora japonesa, nem na corretora americana. Uma outra coisa que não tem muito a ver, mas eu acho que faz um pouco parte, é o seguinte: eu falei sobre ETFs, né? Que são fundos de investimentos. No Brasil, quando uma pessoa vai fazer os investimentos, ela e busca o ETF, agora tá muito popular comprar ETF na Irlanda, porque paga menos impostos. Só que assim, no Brasil existe uma isenção de impostos para dividendos. Então, se uma pessoa compra os ETFs na Irlanda, né, custodiados lá na Irlanda, ela paga só 15% de imposto e nada no Brasil. Então, lá na Irlanda eles vão ficar reter 15% de imposto dos rendimentos e no Brasil não paga nada. No caso, se você comprar um ETF nos Estados Unidos, eles ficam com 30% retido como imposto para quem mora no Brasil. O Japão
Estados Unidos tem um acordo onde os Estados Unidos retém 10% dos lucros como o imposto retido na fonte e a pessoa que está no Japão vai pagar mais ou menos 10% e uns quebradinhos. Então, assim, o Japão cobra no total 20% e 20 ponto alguma coisa, sendo que 10 fica nos Estados Unidos e o restante a própria pessoa paga no Japão. Agora, o brasileiro que mora no Brasil, ele fica com 30% retido nos Estados Unidos e lá ele não paga nada. E se ele fizer o investimento na Irlanda, ele só fica retido 15%. Então, para o brasileiro que mora no Brasil, compensa comprar ETFs da Irlanda por causa do imposto que fica retido. 30% nos Estados Unidos, 15% na Irlanda. Mas para o brasileiro que mora no Japão, vai ficar 10% retido nos Estados Unidos e 15% na Irlanda. Só que a diferença para chegar aos 20 e os quebradinhos que o Japão cobra, você vai ter que pagar de qualquer forma. Então, se foi descontado 10 nos Estados Unidos, você vai ter que pagar 10 e alguma coisa no Japão. Se você pegou o da Irlanda e teve que pagar 15%, você só vai pagar 5, mas você vai pagar sempre os 20 ponto alguma coisa de imposto. Só onde que vai ficar retido uma quantia a mais, uma quantia a menos e você vai pagar a diferença depois. É porque como está ficando muito popular sobre os ETFs na Irlanda, eu decidi já falar aqui para a pessoa pensar assim: será que vale a pena? Porque de qualquer forma você vai pagar os 20% enquanto você estiver morando no Japão. O bom é que quando você for para o Brasil, aí sim você só vai pagar os 15% da Irlanda e não vai pagar nada no Brasil, porque o Brasil, por enquanto, não cobra sobre dividendos, ok? Acho que ficou explicado. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem saber alguma coisa, manda mensagem para mim. Por enquanto, eu só estou fazendo o vídeo para vocês, que são meus amigos, meus familiares. Não precisa ficar compartilhando com outras pessoas. No futuro, quem sabe eu possa expandir isso, mas agora a minha meta é tentar explicar para todos que são próximos a mim para incentivar vocês e também, conforme eu vou ensinando para vocês, eu mesmo vou aprendendo mais, porque eu me sinto mais motivado em estudar, em pesquisar, em entregar uma coisa mais detalhada de uma compreensão melhor. Se tiver alguma coisa que vocês queiram saber, estou à disposição, só mandar mensagem. Mais uma vez, obrigado para os que assistiram e mandaram mensagem perguntando ou dando alguma dica. Eu agradeço. E já já o microfone novo vem aí, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.